seja muito bem-vindo ao meu canal, ao canal da Bruna. E hoje eu quero comentar com vocês a declaração que o pastor Luiz Hermínio, ou o apóstolo Luiz Hermínio, enfim, que ele fez após a profetada que ele liberou para o pastor Anderson do Carmo e sua então esposa Flor de Lis, né? E que nós estamos vendo que nada do que o pastor Luiz Hermínio profetizou aconteceu. E o pastor Luiz Hermínio, ele fez uma declaração, e eu vou mostrar aqui para vocês e quero comentar com vocês. Mas também, além da declaração que ele fez, eu também quero comentar com você, porque o que aconteceu, o que o pastor Luiz Hermínio fez lá quando ele liberou a profecia lá, a palavra profética, assim que ele fala, né? Ele chama de palavra profética para o pastor Anderson do Carmo. Quando ele fez isso, né? É uma situação que é muito comum na vida de 99% dos cristãos pentecostais, é muito comum, né? Porque os pentecostais, nós que somos pentecostais, cremos nos dons. Mas, porém, contudo, todavia, tem muita coisa que acontece, né, por conta de cremos, por falta de conhecimento, que é o que eu quero comentar aqui, que fica esquisito e sem explicação. E aí por, né, parecer que não tem uma explicação, ou tipo, que é, enfim, tudo coisa da cabeça dos outros, fica parecendo que realmente os dons que tá descritos na Bíblia, né, em Coríntios, em Atos, parece que eles não existem, parece que realmente cessou, né? Tem pessoas que creem que cessou, mas nós pentecostais não cremos que cessou. E é completamente bíblico porque tá na Bíblia, né? Enfim, não tem pra onde correr. É bíblico, tá na Bíblia, não tem pra onde correr. Mas uns creem que cessou e outros não. Mas mesmo assim, essa situação que aconteceu com o pastor Luiz Hermínio, ela acontece muito no meio dos pentecostais. E eu quero comentar aqui com você, né, alguns pontos aí pra gente poder prestar atenção. E pra você, né, futuramente, também, quando ver alguém passando por essa situação, você filtrar e lembrar e colocar na sua cabeça que você tem que ter maturidade com esse tipo de coisa, ok? Então vamos lá. O vídeo com a profecia que o pastor Luiz Hermínio liberou, palavra profética, como ele assim diz, tá nesse vídeo, só que no final. Eu não vou colocar agora, ele tá no final. Então, pra você poder ver, você vai até o final pra que você ouça ele falando com o pastor Anderson do Carmo. Eu acelerei para ser um pouquinho mais rápido, é uns 3 minutinhos de vídeo, mas tem ele completo no YouTube também, inclusive no próprio canal da Flor de Lis, e eu vou deixar o link aqui para que você possa assistir inteiro, caso você queira assistir. Bom, o que acontece, né? O pastor Luiz Hermínio, ele fala que foi a primeira vez que ele tinha ido lá na igreja da pastora Flor de Lis, na Cidade do Fogo, né, com o Anderson do Carmo, né? O pastor, foi a primeira vez que ele foi e que ele já acho que tinha ouvido falar, enfim, e ele foi, e ele ficou muito impactado de ver a igreja, o ministério, né, a música, a adoração, a entrega, ele ficou impactado. E aí você vai ver, se você assistir até o final, você vai ver que ele fala, eu tô tomado. E ele sente a presença de Deus, e ele libera, e ele fala, olha, você não é um homem de 4 paredes, Deus vai te levar pra muitos lugares. Ele ainda fala assim, grava isso aqui, ele fala isso, grava isso aqui, que eu vou ver isso acontecer. E ele fala, né, como se ele tivesse certeza justamente do que ele tá dizendo, né, ele fala como uma profecia mesmo, né, mas que depois ele vai, né, você vai ver aí, ele vai dizer que foi uma palavra profética, e palavra profética é diferente de profecia bíblica, enfim, e é isso também uma coisa que a gente precisa comentar aí, né. Mas o que acontece? Gente, o que aconteceu com o pastor é que ele falou pela emoção, foi isso que aconteceu, ele viu todo aquele, né, a emoção tomou conta dele, ele até fala pro pastor Anderson do Carmo, eu amei seu coração. Então ele falou como homem, ele amou, ele achou lindo o trabalho, e ele falou, né, que o pastor Anderson do Carmo não ia ficar só ali, que ele ia viajar o mundo, que o ministério dele não era um ministério de 4 paredes, que ele não era um homem de 4 paredes, e que Deus estava dando autoridades para eles, lugares de destaque, porque eles já tinham autoridade. Só que não aconteceu nada do que ele falou. E aí, ele deu em nota, né, a explicação que vocês vão ver aqui nesse vídeo também, ele deu uma explicação que ele disse que o que ele fez não foi uma profecia, sim, uma palavra profética, e que é uma coisa diferente da outra. Mas
Mas, gente, vamos lá, né? Enfim, já vou chegar nisso daí. O que aconteceu com o pastor foi, sim, uma profecia que ele liberou no momento de emoção, por ver tudo aquilo, se deixar levar pela emoção, e ele falou, né? E é aí que tá. E isso acontece muito no meio pentecostal. Pregadores que vão em congressos, que vão em festas e se emocionam e falam, e não acontece nada do que a pessoa disse. Só que, né, muitas igrejas pentecostais são guiadas o tempo inteiro por profecias desse tipo. E aí está o erro, porque as pessoas, elas são guiadas por profecias. E elas acham que isso é a palavra de Deus, né? Por exemplo, você quer tomar uma decisão na sua vida e você pede pra Deus falar com você, né? Quem pentecostal nunca fez uma coisa dessa que atira a primeira pedra? Quem nunca fez alguma coisa dessa que atira a primeira pedra? Enfim, você pede uma direção pra Deus e aí você espera que alguém fale com você em profecia. E, né, se não for especificamente o que você perguntou, alguma coisa muito específica que a pessoa vai e fala com você, você pode sim esperar e duvidar que talvez aquilo não tenha vindo da parte de Deus. Principalmente quando é uma palavra liberada para a igreja toda, né? Gente, muitas das vezes é emoção, entendeu? Então, assim, é muito comum isso acontecer na vida dos pentecostais, por isso que os pentecostais eles têm que amadurecer em relação à profecia, porque senão você vai deixar de crer em algo que Deus usa sim, certo? E quem tem o dom, né, tem que pedir para Deus sabedoria e tem que estar de fato em comunhão real com Deus, porque se você falar alguma coisa que não veio da parte de Deus, você será cobrado depois. Entendeu? Então é muito sério isso. Então, esse negócio de gente fazendo profecia, né? Falando coisa que Deus não mandou falar, isso acontece muito e isso faz muitas pessoas deixarem de crer nos dons, inclusive, né? Mas o que a Bíblia nos orienta? Eu quero ler pra vocês duas coisinhas aqui. Por quê? Porque a Bíblia sempre tem orientação pra tudo. A Bíblia tem resposta e orientação pra tudo. Então vamos ver o que a Bíblia nos fala. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Porque no Velho Testamento o nível era hard. Mas vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20, 21, 22. Vou deixar aqui no box de descrição para você ler o contexto. Aqui é Moisés falando com o povo, né? Deus falando com o povo através de Moisés, dando a orientação. Como é que você descobre se o profeta não falou de Deus? Simples, não se cumpriu, não foi Deus que falou. Agora em 1 Coríntios, capítulo 14, onde Paulo fala sobre os dons. Aí aqui no versículo 29 ele fala: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Ai, eu acho tão engraçado o jeito que ele escreveu. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Tá vendo aí, minha gente? Paulo manda julgar as profecias, né, que saem aí da boca da galera. Ele ainda fala que é pra, quando um for profetizar, cale-se o outro, pra que a igreja possa escutar e todos sejam edificados e julguem cuidadosamente se aquilo vai se cumprir ou não. Não é pra ficar sentado olhando e falando assim, isso daí não é de Deus, não. Não, é pra você ouvir, guardar, né, e esperar pra ver se vai acontecer, porque se não acontecer, não era de Deus. E se não era de Deus, e esse, né, de repente começar a rolar muita profecia que não tá acontecendo, alguém vai ter, quer dizer, o pastor ou alguém vai ter que sentar com essa galera aí que tá profetizando e não tá acontecendo e falar assim, meu irmão, você tá ficando doido? Você tá falando, quer dizer, né,
o próprio Deus vai cobrar, porque vocês viram lá em Deuteronômio, se você fala em nome de Deus uma coisa que ele não mandou falar, digno de morte. É o que tá escrito lá, porque o Velho Testamento era nível hard, né? Mas isso ainda pode acontecer nos nossos dias, e Paulo escreveu, gente, tem que julgar, porque se vocês repararem que tá rolando muita profecia e não tá acontecendo o que tá sendo profetizado, precisa corrigir esse irmão aí, esses irmãos aí, entendeu? E faz parte. Só que hoje em dia não dá pra você... Eu já conversei sobre isso com meu pai. Não dá pra você parar o culto, né? Ou enfim, porque os irmãos vão receber oração e não sei o que. E aí Deus usa alguém pra falar no ouvido. E aí como é que a igreja vai julgar? Não tem como julgar, porque a pessoa tá ouvindo sozinha ali. E o que acontece? Só que o cristão tem que estar munido, ó, da maturidade espiritual. E ouvir o que o profeta está profetizando para ele, guardar no seu coração e pensar, bom, eu não sei se foi Deus que falou. E não tem como você saber, não tem. A Bíblia, ela nos mostra claramente, a única forma de você saber se foi Deus que falou é quando se cumprir. Se não cumprir é porque não foi Deus, entendeu? É muito simples. Mas aí a galera fica, quando recebe, né, a maioria dos cristãos fica assim, gente, eu já fui assim, só que aí, né, com o tempo... E estudando também a Bíblia e procurando entender mais sobre Deus, você vai ouvindo muitas explicações também, né? Você vai amadurecendo e vai entendendo que a nossa vida não é guiada por profecias e que se Deus falar, quer dizer, se a gente ouvir alguém falar, pode ser a emoção da pessoa, né? Só que a pessoa não pode ficar indo pela emoção o tempo todo, né? Porque isso é pecado, querendo ou não, entendeu? Então... Mas pode acontecer, né? E a pessoa tem que se arrepender e tomar mais cuidado, porque liberar algo que não vem da parte de Deus é pecado, entendeu? Então, isso é muito sério. Então, mas o que a gente tem que fazer como cristão é ouvir, não criar expectativa, né? E esperar. Porque se aconteceu, foi Deus. Aí, quando acontecer, você grita, esperneia, enfim, mas não aconteceu, já sabe. Não foi Deus que falou, o profeta falou da emoção, ou muitos falam até na maldade, gente, isso é muito grave, sabe? É um assunto muito sério, eu tô aqui levando aqui numa esportiva, mas isso é muito sério. Já, enfim, mexe muito com a cabeça de muitas pessoas que não têm esse tipo de informação, entendeu? Então, se você não sabia disso, ou se você já sabe, mas, enfim, toma cuidado, entendeu? E se você vê que alguém está indo por esse caminho de ficar querendo achar que profecia... Toma cuidado, que o que Paulo nos diz pra fazer é julgar cuidadosamente. Então, aí o pastor Luiz Hermínio, ele fez uma declaração e eu vou ler aí pra você e eu quero comentar rapidamente. Gente, tá bem pequenininho, eu vou ler as partes mais importantes, depois você pode pausar o vídeo e ler lá na própria página deles, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Mas eu vou ler as partes mais importantes. Liberar uma palavra profética individual na tentativa de abençoar uma pessoa é condicional e diferente da profecia bíblica que é incondicional. Aonde está escrito isso na Bíblia, gente? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Liberar uma palavra profética? Se obedeço às diretrizes da palavra profética liberada, certamente desfruto. Se não, certamente pereço no caminho. Se me arrependo e volto, então volto ao propósito da palavra que recebi para me abençoar, exortar ou consolar. Aí mais embaixo ele fala, na realidade errei, deveria ter exortado em público e abençoado em secreto, fiz ao contrário. Creio que o Senhor me levou lá para me arrepender e chorar pelos pecados dos irmãos, e não para abençoá-los publicamente como fiz. Aqui, ó. A palavra profética que recebemos é o resultado do que é contemplado ao Pai. Seu amor derramado tentando me dizer, ainda que você não mereça, eu tenho bons planos para você. E o objetivo é esse, amor mostrado pela palavra, o que pode acontecer se ela gerar arrependimento em nossos corações pecadores. Porque se seu amor e sua palavra não gerar arrependimento, então serve juízo. Mas, gente, o que gera arrependimento, segundo a Bíblia, é o Evangelho, e não uma palavra profética. Eu não sei de onde que eles tiraram essa história. Aí na outra imagem ele diz assim, ó, creio que o meu Deus e Pai, a quem amo e para quem vivo sem reservas, está me expondo à vergonha, à ofensa e ao julgamento dos homens, que assim seja. Deus é bom em todo o tempo. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês o que a Bíblia nos diz, gente, porque são orientações claras da Bíblia. Profetizou, não aconteceu, é porque não era de Deus, gente. Que raio de palavra profética é essa que eu não tô entendendo? Aqui, galera, tô na página oficial do pastor Luiz Hermínio, o apóstolo, eu não sei o que ele é, tá, gente? Mas pra vocês verem que é a página oficial e
ele publicou uma explicação para essa profecia que ele liberou para o pastor Anderson do Carmo e a Flor de Lis, 8 meses antes da morte do pastor. Então, tô aqui, ó, descendo, vou encontrar a publicação para vocês verem que está no Facebook dele, né, no oficial. É essa daqui, ó. Tá vendo? Faz 4 dias que ele publicou. E eu vou colocar aqui para vocês poderem ver a publicação. Ó. Ele escreveu assim: aos que creem, nenhuma explicação é necessária. Aos que não creem, nenhuma explicação é suficiente. Eu discordo, porque eu creio em profecia e sim, tem uma explicação. E é isso que a gente vai comentar aqui. Deixo aqui aos nossos filhos na fé, aos nossos companheiros de labuta e aos irmãos em Cristo, membros do seu corpo chamado Igreja. Que o Senhor Deus e Pai nos perdoe e nos abençoe. Mas assim, é interessante esse posicionamento dele ter uma explicação. Mas, enfim, para vocês verem que foi ele que postou, depois vocês podem vir aqui conferir, ok? Eu vou pegar aqui, ó, vou só colocar aqui, ó, mas eu vou colocar ele dentro daí do vídeo para que vocês possam ler junto comigo, senão não vai dar para ler aqui, porque o formato é diferente. Então, vocês viram aí, né? O pastor Luiz Hermínio, ele se pronunciou e ele está assumindo como é que se fala? Em tese que foi um erro. Ele assumiu que foi um erro. Isso é bom, muito bom, porque sim, foi. Fazer o quê? Não aconteceu. Porém, ele está se auto-justificando. Pastor, sou aqui uma irmã em Cristo e eu vou comentar, porque, enfim, temos aqui a Bíblia na mão. Não tem pra onde correr. E o pastor está se auto-justificando com essa teoria de palavra profética. Ele diz que a palavra profética é diferente da profecia bíblica. E ele ainda usa um argumento da profecia que a profetisa Uda liberou para o rei Josias. E eu já vou comentar sobre isso. Então, peraí. Palavra profética é diferente de profecia bíblica? Aonde isso está escrito na Bíblia? Eu não quero ser uma pessoa arrogante aqui, mas enfim, longe de mim isso. Mas o que nós, como cristãos, precisamos fazer, você que me assiste, e o que a Bíblia nos orienta a fazer? Nós precisamos provar as coisas e procurar com todo zelo se isso é bíblico, se isso é uma verdade bíblica, se tem base bíblica para isso. Então, peraí, da onde tiraram esse negócio de palavra profética? E por que palavra profética é diferente de profecia bíblica? Olha, eu ainda não li a Bíblia inteira, mas eu já li o Novo Testamento 2 vezes e estou lendo o Velho Testamento. Já li vários livros do Velho Testamento, mas agora eu estou, indo ler o Velho Testamento de uma vez só. Mas no Novo Testamento não se fala nada sobre palavra profética. Não existe isso no Novo Testamento. Não. E no Velho Testamento, até agora, do que eu já conheço, do que eu já li, que na verdade o que falta mais de eu ler é Crônicas e os profetas menores, né? Que eu não li todos ainda também. Mas até agora o que nós vemos são profecias liberadas por Deus que se cumpriram e profecias que não foram liberadas por Deus de falsos profetas que não se cumpriram. Então, esse negócio de palavra profética, eu não sei de onde tiraram isso, gente. Eu não faço ideia. Mas pelo visto eu já vi muita gente do meio pentecostal falar sobre esse negócio de palavra profética e provavelmente isso veio do movimento neopentecostal. Que aí é complicado, né? Mas assim, biblicamente, eu não vi respaldo bíblico pra essa história de é diferente palavra profética de profecia bíblica. Não, gente, profecia é simples assim. Deus mandou falar, o profeta é o canal pelo qual Deus fala e acontece. Não aconteceu, não foi Deus que falou, não era uma profecia, era um falso profeta que falou em nome de Deus sem ter recebido nenhuma palavra de Deus. É só isso que a Bíblia nos diz. Agora, o exemplo que ele usou um exemplo da profetisa Uda, que a profetisa Uda liberou uma palavra profética pro rei Josias e não se cumpriu exatamente como ela falou, porque a palavra profética está condicionada ao comportamento da pessoa. Eu não sei de onde tiraram essa ideia, gente. É sério, isso é muito sério. Por isso que a gente tem que conferir a Bíblia, por isso que a gente tem que levar a sério a Bíblia, porque esse tipo de coisa é uma confusão. Bom,
A profetisa Uda liberou uma palavra profética, palavra profética não. A profetisa Uda foi usada por Deus para dar uma resposta a Josias. Josias se humilhou diante de Deus, ele encontrou o livro da lei, ele se humilhou, ele tirou os ídolos, ele se arrependeu e ele prometeu ao Senhor que ele seguiria o Senhor. E quando os mensageiros de Josias vão até a profetisa, Deus tem uma palavra para Josias e fala para ele: eu vi que você se humilhou, então por isso eu vou poupar de você estar vivo quando toda a desgraça que eu vou mandar para Israel vier. Então você vai morrer antes das desgraças de fato acontecerem com Israel. Você vai morrer em paz. Ou seja, eu vou recolher você, né, aos seus antepassados e você não vai passar pela desgraça. Eu vou te poupar da desgraça que vai acontecer com Israel. Foi isso que aconteceu. E o que a gente vai ler nos capítulos depois, eu não me lembro que capítulo que é de Crônicas, mas o que você vai ler depois é que chega um momento que um rei lá, eu não lembro quem era, ele sai pra lutar e aí Josias quer lutar também. E aí, pelo que tá escrito lá, né, dá a entender que Deus falou através do cara, que eu não lembro o nome dele, que não era pra Josias ir lutar com ele, porque ele não ia lutar contra Josias. Mas aí Josias quis ir e ele morreu. Aí, o pastor Luiz Hermínio usou isso pra argumentar que a Uda liberou uma palavra profética, mas não aconteceu como ela disse, porque Josias saiu fora do condicionamento e aí a profecia não se cumpriu. Não. A profetisa Uda, ela disse que, quer dizer, Deus disse através dela que Deus pouparia ele e recolheria ele antes da desgraça vir sobre Israel. Foi isso que Deus disse. No caso dele ter morrido um pouco antes do que era pra ele morrer, não interfere em nada, porque o que Deus disse é que ele ia morrer. E ele morreu. Foi isso que aconteceu. Simples assim. Deus disse: você vai morrer porque eu não vou permitir com que você esteja na desgraça de Israel. E ele morreu mesmo. Foi isso que aconteceu. Então, cumpriu. Diferente do que aconteceu com ele e o pastor Anderson. O que ele liberou ali, que ele disse que é uma palavra profética, ele foi pela emoção. Ele disse que o pastor Anderson ia para vários lugares e, enfim, ele não era um pastor de 4 paredes, Deus ia fazer crescer o ministério e não era de Deus, era a emoção dele, gente. Você tá entendendo? Então, isso é sério, né? Isso é perigoso, mas que a gente esteja, né, maduro e atentos a isso, gente, né? E o pastor usou um texto pra tentar embasar uma coisa que não tem respaldo bíblico. Esse negócio de palavra profética não tem respaldo bíblico. Não sei de onde eles tiram essas coisas, mas, enfim, não tem respaldo bíblico pra isso. Bom, gente, era isso que eu queria falar aí com vocês, que é sério, é perigoso esse negócio de profecia, né? Aí é complicado. Mas é isso aí, que você cresça em maturidade, assim como eu cresci, e que orar e conversar com Deus é o que faz toda a diferença no direcionamento da nossa vida, faz total diferença, né? A própria Bíblia já te dá total direção e a profecia, sim, ela acontece. E é maravilhoso quando é muito específico, quando você, de fato, ali, conversa com Deus em oração, de verdade, com total sinceridade, Deus, ele fala exatamente o que você conversou com ele em oração. Isso acontece, né? Mas a gente precisa, sim, pedir para Deus nos ajudar e crescer em maturidade para que a gente não fique iludido e para que a gente possa ajudar as pessoas também a crescer e não ficarem iludidas com essas coisas, né? E a gente sempre saber identificar o que é de Deus e o que não é. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por me assistir até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que, né, mais pessoas possam ser alcançadas. E o vídeo da profecia está agora no final do vídeo, porque meus vídeos são longos, não é verdade? Meus vídeos são sempre longos. Então, fica aí, se você quiser assistir a profecia, vai passar agora e tá um pouquinho acelerado para ver mais rapidinho, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Pai de ministros, eu ouso a dizer que a unção que Deus te deu é apostólica. Você não é pastor de 4 paredes. Você está construindo um lugar que vai ser a base, a plataforma, mas aquela plataforma é para decolar e pousar, não é para ficar ali. Você não é pastor de 4 paredes. Amém? Porque você, sabe qual é a sua unção? É aguentar a lambada. Você aguenta a lambada. Escute, e na escola do amor, só soldado ferido pode se alistar. Na escola do amor, só soldado ferido pode se alistar.
Porque nós não somos professores de amor, nós somos amantes. Nós amamos Jesus. Eu não ensino a ninguém a amar Jesus. Eu só deixo ele fluir. Eu ouso dizer que a unção que está sobre a sua vida é uma unção apostólica, abrangente. Você não é um pastor de 4 paredes. Você é um pai. Amém? Você é um pai. Você já provou isso biologicamente. Biologicamente você provou. E agora, porque você cuidou, Deus vai te usar para fora. Essa base. Escute. Não te frustre. Porque você vai passar poucos tempos aqui. Você vai viajar muito. Deus tem algo para você sobrenatural nas nações. O que você precisa fazer é intensificar. Entrar no quarto e fica lá. Fica lá. Fica lá, boas conversas com teu amigo Jesus. Fica lá, cara. Fica lá. Na cidade de fogo, só pode ter uma cidade de fogo se tiver um homem de fogo. Você é um homem de fogo. Você não é um homem de 4 paredes. Amém? Se prepare. Grava isso para mim, irmãos. Grava isso porque eu vou ver isso acontecer. Amém? Eu amei seu coração. Eu amei seu coração. O dia que eu vi você lá dentro da vida. Amei seu coração. Eu pedi para os nossos pastores aqui, vêm aqui. Os pastores que caminham comigo, eu pedi para eles virem aqui. Eu disse, vamos lá, porque nós precisamos reconhecer um pai e uma mãe espiritual. Vocês já provaram isso biologicamente. Vocês cuidaram de crianças que não eram suas e Deus deu para vocês. Hoje são suas. Deus está dando coisas para vocês. Deus está dando lugares de posições para vocês. Lugares de decisões. Amém? O pastor vai te falar uma coisa. Guarda isso no teu coração, Flor. Diante do Espírito, eu estou tomado. Não são as posições que nos dão autoridade, são a nossa autoridade que nos dá os lugares de posições.